semanas... Corinthians. Fala aí, Marco Belo, boa tarde. Fala, Leandro Boldaquian, pessoal deste Papo de Craque TMC Primeiro Tempo. Hoje o Corinthians estreia na Taça Libertadores da América e tem também estreia no banco de reservas. O técnico Fernando Diniz comandará pela primeira vez a equipe corintiana. O Timão entra em campo contra o Platense às 9 da noite no estádio Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires, pelo Grupo E, que além de Corinthians e Platense, também tem Santa Fé e Peñarol. A equipe do Platense, que está na Libertadores porque venceu o torneio Apertura do Campeonato Argentino do ano passado, mas vendeu grande parte de seus jogadores e faz uma campanha muito ruim. Neste ano está na 13ª colocação do campeonato. Empatou 0-0 com o Lanús na última rodada e vem de 6 partidas sem saber o que é vitória. O técnico da equipe do Platense, Walter Zunino, deve colocar em campo Matias Borgonho, Juan Inácio Saborido, Eugênio Rádio, Vitor Cuesta, conhecido, acho que o único conhecido aqui do público brasileiro, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Ivan Gomes, Martin Barrios, Guido Mainero, Juan Galto e Gonçalo Lentina, contra um Corinthians que vem a 9 jogos sem saber o que é vitória. Se o Platense não vence a 6, o Corinthians não vence a 9 e demitiu o técnico Dorival Júnior depois do último resultado negativo, derrota para o Internacional por 1-0 em casa pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Fernando Diniz estreia e o Corinthians tem alguns desfalques. João Pedro Choca, Charles e Pedro Milans não viajaram para a Argentina. O Corinthians ainda não explicou o motivo da permanência desses atletas na cidade de São Paulo, mas os 3 são reservas. Então o técnico Fernando Diniz deve colocar em campo Hugo Souza, Mateuzinho, o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, Ranielli, André Carrijo e Breno Bidon. Ranielli, André Carrijo e Breno Bidon, Jesse Lingard ou Kaique e Yuri Alberto. O árbitro da partida será o chileno Piero Mazza. Leandro Boldaquian. Muito obrigado, Marco Belo. Todas as informações do Timão em noite de estreia do Corinthians, que retorna na Copa Conmebol Libertadores da América diante do Platense. Eu sei que você não se atenta muito a isso, Ivan, mas é uma questão que o Ricardo Melo certamente levantaria aqui, porque minhas anotações aqui, e aquela cara de labubu dele, que o Platense tem o Corinthians tem uma folha salarial 16 vezes maior que a do Platense, alguma coisa assim, né? Deixa eu até pegar direito. Mas isso a gente vê... É normal, né? Exato. Direto. 15 vezes maior. E isso pode significar muita coisa ou pode não significar nada, né? Porque muitas vezes, exato. Isso não condiz com a realidade. Mas você está ansioso, Ivan Drago, para ver o dinizismo se iniciar hoje? Eu sou ansioso. Para de balançar a perna, eu sei. Exato, eu sou ansioso. É o seguinte, eu tô bastante curioso para saber como vai se desenvolver o trabalho do Diniz no Corinthians, tá? Eu acho que ele tem ferramentas. Qual é a ideia da direção na troca? Fazer com que o Corinthians consiga jogar mais ou melhor ofensivamente. Acho que ele tem ferramentas para isso. Pela ideia de jogo dele, como ele vê o futebol, como ele entende o futebol e pelas peças que o Corinthians tem. Desde que todos estejam à disposição do treinador, todos nós entendemos que o Corinthians tem um time, não tem um elenco. Mas ele tem lá no meio campo, Bidon sabe jogar, Garro, desde que esteja recuperado, não haja nenhum problema físico, sabe jogar, Carrilho sabe jogar, André sabe jogar, Matheus Pereira sabe jogar. Então ele tem ali jogadores que podem fazer com que o Corinthians tenha mais volume ofensivo, seja mais contundente no ataque. Agora, eu não posso exigir que o Corinthians apresente essa melhora imediatamente. Isso pode acontecer? Pode. Até pelos jogadores. Porque o Corinthians tem bons jogadores e evidentemente que uma mudança de treinador vai fazer com que a motivação, pelo menos no começo, mude. Talvez um time com mais pegada hoje,
por ser Libertadores. O Corinthians quer mudar um pouco esse cenário de ser uma equipe frágil na competição internacional, sem tradição, como diz o Marco Belo. Então, eu acho que os atletas podem mudar um pouquinho isso, mudando a postura dentro de campo. Agora, exigir que o Diniz coloque em prática tudo que ele sabe da noite pro dia, cara, ele deve ter conversado, ele deve ter trabalhado à base de conversa e muita coisa no vídeo. No campo, quantos treinos ele conseguiu? Para que os caras assimilem da noite pro dia. Ou vocês acham que hoje o goleiro vai trabalhar com os pés, os zagueiros vão voltar e o Corinthians já vai ter ali uma dinâmica interessante para sair jogando de pé em pé para envolver o adversário, para atrair o adversário, para depois sair? Eu não tô esperando nada disso. Não posso ser injusto com ele. Eu não vou cobrar agora dele. Agora, eu espero que o Corinthians hoje seja uma equipe pelo menos com mais vontade, com mais pegada. Eu detesto resumir a isso, né? Porque é uma muleta que a gente tem no futebol brasileiro. Quando uma equipe começa a perder é porque o time perdeu tesão, não tem comprometimento, bumbum no chão, raça, quando na verdade falta bola, né? Eu espero hoje uma postura diferente. Uma postura. Agora, achar que o Corinthians vai se desenvolver coletivamente da noite pro dia só porque o Diniz tá no banco de reservas, não acredito nisso, não. Cara, eu acho que o Corinthians hoje precisa do quê? De motivação. A gente sabe, quando esse time tá completo, ele é competitivo, já provou isso, ganhando a Copa do Brasil, coisa que ninguém acreditava, ganhando do Flamengo na Supercopa esse ano, coisa que ninguém acreditava. Então, assim, o Corinthians tem um time ideal, que não está em formação, ele já está formado, mas vira e mexe, ele tem desfalques importantes que mudam completamente a trajetória, né, do jogo. E o Diniz é um cara que chega, eu acho que para fazer esses caras que não estavam rendendo como rendem, voltar a jogar. E eu acho que ele é um grande motivador. É um cara que consegue mexer com o mental dos jogadores, com a parte psicológica. Eu acho que o Corinthians só precisa disso hoje, né? Jogar o feijão com arroz que vinha jogando, todo mundo empenhado em campo, que eu tenho certeza que o Corinthians não só empata, como pode voltar com uma vitória. Agora, a diretoria do Corinthians também tem muita responsabilidade, tá? Muita responsabilidade. É o clube que decide o que é importante pro Corinthians na temporada. O Corinthians não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians tira todo mundo pra um jogo como foi contra a Chapecoense, claro, o André jogou, sei lá quantos titulares jogaram ali, mas eu sei que grande parte o Dorival tirou. Qual é a mensagem que você passa pro grupo? Que aquele jogo não é importante. Então, aí, não, olha, vamos preservar, porque aí vai ter um jogo contra o Flamengo no final de semana. Que vale os mesmos 3 pontos. Porra! Então, quem é que decide isso? Não é a comissão técnica. Pode colocar força máxima, porque a gente se interessa pela competição, tá? Então, aí, claro, tem uma avaliação interna, se algum jogador sente, se algum jogador tem um incômodo, ou tá prestes a quebrar e por isso você precisa tirar, é uma outra história. Agora, quando você tira a maioria pra preservar pro jogo seguinte, qual é a mensagem que você passa? Então... a escalação vai com o time principal, com o que tem de melhor. Algumas mudanças chamam a atenção, por exemplo, a inclusão do Kaique, jogador da base que o Marco Belo citou. E o Yuri Alberto, ele retirou dentes do siso e não trabalhou, então é dúvida. Pedro Raul pode ser utilizado. Então acho que talvez alguns jogadores possam renovar esperanças, né, de voltar a jogar bem ou voltar a ser utilizado. Mas a retirada do siso foi uma coisa às pressas? Eu não sei, porque a boca fica inchada, né? Só pode comer gelado. Então, mas foi às pressas ou foi uma coisa agendada, aí você tá querendo saber demais da vida do cara, mas que né? semaninha, hein, velho? Ué... Às vezes não dá pra... Às vezes o dente tá atrapalhando o desempenho. Por isso que eu tô perguntando. Se é uma parada programada, nessa semana, com estreia de Libertadores e derby no final de semana... Fala pro Siso isso. Mas aí agora, de repente, mas aí no derby conversa joga, com o né? Siso. Ué, pode ter infeccionado um ponto, sei lá, vai saber. Tem que tomar só gelado, né? Nessa época, sopa gelada, sorvete. Açaí. Nossa, açaí é bom, hein, Renata Sampaio? Minha filha quer todo dia. Açaí é muito bom. Ave Maria.